Boa tarde, está no ar o programa Boletim Esportivo, o seu programa esportivo de todas as tardes aqui no canal 13 TV Serra Geral. Hoje sexta-feira e a gente vai trazer as notícias, do esporte pelo mundo e claro, principalmente da nossa região. Vamos falar muito sobre o vai e vem da bola, o mercado de contratações dos principais clubes do futebol mineiro. Além disso, lembrando que amanhã teremos a avaliação do América Mineiro lá no Clube das Dejan, Agora a escolinha oficial do América vai ter aí a sua oficialização amanhã, a partir das 8 horas da manhã, e teremos também alguns duelos, entre escolinhas, onde serão avaliados aí muitos garotos aqui da nossa região. Além disso, vamos comentar, vamos debater, vamos trazer informações importantíssimas do mundo da bola. Lembrando que esse final de semana a gente ainda aguardando a definição da diretoria do Caiçara Praia Clube para saber se teremos aí a grande decisão do 60º campeonato interno, Um abraço aí ao Delon, também o Aurélio, o Bidê, toda a diretoria do Caiçara Praia Clube, e a gente vai trazer todas essas informações para vocês hoje durante o nosso programa. Já está do meu lado ele, o Gargantinha de Ouro, já está aqui todo de amarelo, simbolizando aí a sua agora nova empreitada aí, o rei do algodão, podemos denominar assim, o João Ricardo que gosta de falar isso, o rei do algodão, Pedro Wilson Gargantinha de Ouro, e daqui a pouquinho vai dar o seu boa tarde e trazer também as informações precisas do mundo da bola. Mas antes disso, vamos falar do loteamento Sol Nascente, uma mega oportunidade para você aí que está na expectativa de construir a sua casa própria com condições favoráveis. O loteamento Sol Nascente está proporcionando isso para você, viu? Você vai pegar agora o telefone e ligar 99270-5858, vai falar com o amigo Raniel Rodrigues, vai agendar a sua visita e com certeza farão bons negócios. Loteamento Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. More na Zona Sul, pagando menos que você imagina. Conheça os melhores lotes com a vista mais privilegiada da cidade. Lotes a partir de 300 metros quadrados, residenciais e comerciais, próximo à Universidade Federal. Infraestrutura completa, já em construção. Energia elétrica, já contratada, junto à Montec Engenharia. Rede de água e pavimentação. Loteamento com a alta capacidade de drenagem. Garanta o seu lote e faça um bom negócio. Financiamento próprio em até 100 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Ideal para morar, perfeito para investir. Corretores de plantão todos os dias, inclusive aos finais de semana. Ligue e agende uma visita. 99270-5858 ou envie um WhatsApp para 99844-5858. Um empreendimento Irmãos Rodrigues. Loteamento Sol Nascente. Uma nova Janaúba nasce aqui. Uma nova Janaúba nasce aqui, viu? Um abraço mais uma vez ao amigo Raniel Rodrigues. Você pode ligar 99270-5858 e com certeza fará bons negócios. Falando em bons negócios, já está do meu lado ele, o Gargantinha de Ouro, Pedro Wilson, Rapaz, dessa notícia aqui já de primeira mão, Grande fazendeiro de algodão. Nosso diretor ontem também, o João Ricardo, deu uma notícia, Pedro, que assustou geral aqui, viu? Os bastidores, mas graças a Deus não passou de uma brincadeira. Mas hoje estamos aqui para falar de coisa séria, falar das possíveis contratações do mercado da bola, com relação da decisão lá do Caiçara Praia Clube, continua-se essa situação com relação ainda à previsão do tempo para determinar se terá ou não, mas hoje um programa que promete bastante, Pedro? Um abraço, meu caro Cleiton Rosa, você de casa, caro telespectador do canal 13, da sua TV Serra Geral. Final de semana, o Cleiton? Sexta-feira, a gente sabe que sexta-feira é um dos dias que as pessoas aguardam com aquela ansiedade, com aquela expectativa, afinal, já faz parte do final de semana. E com chuva, A meteorologia está prevendo aí que vamos ter umas chuvas significativas, para esse final de semana. Aliás, é bom a gente lembrar que impressionante como a chuva normalmente cai no sábado e no domingo, Cleiton? Já parou para pensar? Impressionante, Aqui na região, em quase 90% dos dias que chove é sempre no sábado e no domingo. Mas está programado, viu, Cleiton? A final do Caiçara está assim programada, são 3 partidas para amanhã, simbolizando aí o 3º lugar, e mais 3 partidas do domingo de manhã para fechar então o 60º campeonato do Caiçara, que é sempre uma grande competição, onde tem a entrega da premiação, a presença do associado, show ao vivo, enfim, uma série de atrações que acontece que amanhã e também no domingo, a não ser que haja algo assim
de extraordinário, né, acontecendo para que haja então a mudança. Mas deixa aqui o nosso abraço aí para toda a moçada aí do Caiçara, né, que sempre acompanha a nossa programação e convidando, né, em nome do clube, todo o associado para marcar presença. E a nível de bastidores do futebol, as equipes agora trabalhando como nunca, né, na base aí dos bastidores. É nome para lá, é nome para cá, mas de concreto até agora rigorosamente nada. Embora a gente sente que algumas possibilidades, elas são bem possíveis, né, de acontecer. Alguns nomes estão sendo falados e o detalhe é que são nomes grandes, peixe grande, né? Por exemplo, o Cruzeiro, o pessoal está falando aí na saída do Arrascaeta, do Dedé, do Thiago Neves e tantos outros, né? Quer dizer, o Atlético falando também grandes nomes, sim. É esperar para ver o que vai rolar aí nesse período aí de férias. Então tá aí o Pedro Wilson, gargantinha de ouro, né? A chuva aí faz bem aí pro Pedro Wilson, chegou com uma fonte de ideias e a gente vai estar debatendo e trazendo para vocês no decorrer do programa. Um programa que promete muito, mais uma vez, só avisando que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, terá lá no Clube da SDJ a avaliação, né, do América Mineiro. O Eloy vai estar aqui presente, avaliando aí a garotada, e a gente vai estar lá, mais uma vez, presente, acompanhando tudo o que acontecer, nossos futuros promissores do futebol gurutubano e região, tendo essa oportunidade de ser avaliados aí, quem sabe vestir a camisa do América Mineiro. O América Mineiro que acabou sendo rebaixado, mas nós sabemos que o América Mineiro é um dos maiores reveladores de atletas, né, jogadores mais recentes que passaram para o América Mineiro. 2 deles estão na seleção brasileira, que é o caso do Richardson e também o Danilo, entre outros grandes nomes que já passaram e vestiram essa camisa do América Mineiro. E a gente aqui já desejando boa sorte à garotada que estiverem presente amanhã lá no Clube das 10 Javes, a partir das 8 horas da manhã. Pedro Wilson, vamos começar nesse vai e vem da bola, já que falamos do América Mineiro, vamos falar primeiro deste nome que está repercutindo, ganhou espaço na seleção brasileira. Vamos falar do Richarlison, né? Atacante Richarlison, que depois do América foi para o Fluminense e do Fluminense vem brilhando aí no campeonato inglês, brilhando tanto que fez com que o Richarlison fosse aí para a seleção brasileira. Mas o América Mineiro acionou o Fluminense, ó, cobrando aí a parte dele, que até então não caiu na conta do clube. E cobrou com toda a razão, né? Porque é de praxe, né? Cada formador de um atleta tem sim uma porcentagem, né, na venda do jogador, e o América está simplesmente cobrando um direito dele, né? Esse dinheiro, inclusive, ele deveria vir já diretamente para a conta do América, e o América não está passando aí por essa dificuldade de estar cobrando do Fluminense esse valor. É um grande jogador, é aquilo que a gente sempre bateu aqui, que o América tem nas suas divisões de base, um histórico muito bacana, com grandes nomes, né, que foram revelados. E a gente até lembrando aqui, montar uma equipe, né, o Cleiton? O América, você poderia estar colocando aí o Evanilson na lateral direita, a zaga você poderia colocar aí o Messias, né? Vamos tentar lembrar aqui de um outro zagueiro, né, o Luiz Carlos Marins, e pelo lado esquerdo tem o Ronaldo Luiz, né, que jogou no São Paulo. No meio de campo você tem o que? Nada mais aí do que Gutenberg, tem Gilberto Silva, Painha, não é? Euler, o filho do vento, e outros mais. O próprio Fred, né? Entre Fred, nomes, né? Fred. Então você montaria uma seleção brasileira aí, com jogadores que saíram da divisão, que saíram da divisão de base do América e chegou ao profissionalismo. Então, se você for pegar ao pé da letra, do goleiro ao ponta esquerda, você vai conseguir montar uma verdadeira seleção brasileira com jogadores, sem contar o Tostão, né, que jogou no Cruzeiro. Sem contar também Rodriguinho, Moisés, né, que estão também, em memória recente, o Rodriguinho teve um ótimo campeonato brasileiro, né, pelo Corinthians, né, depois acabou sendo vendido. O próprio Moisés chegou a ser um dos grandes destaques, né, Irene. São tantos jogadores, né, formados pelo América. É muita gente, né, que o América, e o Richarlison, né, que a gente tá aí agora, o próprio Richarlison. Então, assim, você conseguiria montar uma seleção, né, com jogadores a nível de seleção brasileira, que saiu da base do América, chegou ao profissional e passou pela seleção brasileira e por grandes equipes do futebol brasileiro. Isso mostra a seriedade e a forma, né, tão inteligente que o América sempre adotou nas suas divisões de base. E em relação ao América, né, o time agora de férias, né, a estreia no Campeonato Mineiro está programada para dia 20 de janeiro, 11 horas da manhã em Poços de Caldas contra a Caldense.
E o Givanildo, né, foi contratado, vai ser mantido, né, mais um ano de contrato, e eu acho que o América conseguiu manter o Giva e dar, assim, uma sequência à justiça, né? Justiça seja feita, o Givanildo tinha que permanecer, porque a relação dele com o América é muito bacana. Ele, inclusive, não tem culpa nenhuma dessa queda do América aí para a segunda divisão. Pelo contrário, ele, se tivesse chegado aí antes daquela partida contra o Paraná, eu tenho certeza absoluta que ele tiraria o América, então, da situação. O time vai tentar contratar alguns jogadores e tem proposta, né, o Cleiton Rosa? Tem atletas aí, o João Ricardo, que é um goleiro que o contrato está terminando agora, e o América vai ter uma dificuldade para poder renovar, porque é um goleiro a nível de primeira divisão e que tem mercado. São várias as equipes que vão interessar nele, e naturalmente ele vai querer aumentar e muito o seu salário para poder permanecer. Inclusive nós temos até a imagem do João Ricardo, pode pôr na tela, o goleiro do América Mineiro. Essa é a principal situação que o América Mineiro tem que resolver, né, para a próxima temporada, a renovação de contrato com o João Ricardo. Foi um dos grandes goleiros, né, da equipe, apesar da equipe não ter conseguido êxito para permanecer na divisão de elite do futebol brasileiro, mas o João Ricardo, ele se despontou com grandes atuações, inclusive o período que o América Mineiro teve a caída foi um momento que ele também não teve como participar de alguns jogos, né? O América Mineiro sentiu a ausência desse goleiro e ele sempre fazendo a diferença e tem essa situação. Aquele fator, né, Pedro, nós tínhamos comentado, né, até mesmo essa semana, com relação ao fator financeiro, o América Mineiro perdeu uma receita muito grande pelo fato de não permanecer na divisão de elite do futebol brasileiro, e isso está dificultando, porque jogadores que se destacaram acabaram se autovalorizando. O América Mineiro agora tendo, como podemos dizer, os pés no chão para não fazer compromissos audaciosos, não poder cumprir, né, Pedro? A receita que o América teria na Série A era de aproximadamente 50 milhões de reais. Na Série B em torno de 8 milhões. Então a diferença é muito grande. Há os dois lados aí relacionados com o João Ricardo. Há a questão da consideração e também do reconhecimento, porque ele era reserva no América. E de repente ele teve a oportunidade, agarrou, e já tem muitos anos que ele está no América. Já teve propostas, né, de outras equipes da Série A em outras oportunidades, e ele preferiu também ficar em Belo Horizonte. Talvez ele agora queira assim sair, mas de qualquer maneira, ele saindo vai ter que entrar também alguma grana nos cofres do América, e é absolutamente natural que isso realmente aconteça. Mas o América tem uma rapaziada aí, o Cleiton, destacando aí o Messias na zaga, o América tem o Zé Ricardo no meio de campo, tem esse menino aí, o França, que acabou entrando agora, o próprio Christian. Tem 6 a 6 jogadores que podem tranquilamente entrar como titulares já no América. São jogadores prata da casa e que com certeza não vai fazer feio no Campeonato Mineiro, e vai até colocar o América em condições, mesmo com a base, de ganhar o campeonato. Você hoje, na condição de gestor do América, né, podendo fazer o capital, porque sabemos que o clube também precisaria de receita. Na sua condição, se você tivesse ali o poder de definir, você deixaria o Mateuzinho no América para disputar a Série B, ou você buscaria um meio de negociá-lo ele logo, ou vender para o mercado do futebol europeu, ou até mesmo emprestá-lo para uma equipe da primeira divisão, desde quando ele possa atuar? Olha, tempos atrás, o América sempre fazia grandes negócios com o Atlético. Eu não sei o que aconteceu com o América e o Atlético, que não houve mais essas aberturas de negociações. Eu me lembro até que quando o Éder saiu do América indo para o Atlético, o Éder já jogava muito, né? É um jogador que já tinha um nome muito... já era uma constatação, né? O Éder, e o Galo conseguiu fazer com o América uma negociação. E eu acho que seria uma boa, porque esses 3 jogadores, o Messias na zaga, o Zé Ricardo no meio de campo e o Mateuzinho no ataque, são 3 realidades. Mas atleta para ser titular em qualquer equipe. Isso que eu queria saber. O Mateuzinho hoje seria titular para você do Atlético Mineiro? Olha, titular diretamente ali no Atlético, eu não sei se o Mateuzinho teria ainda essa bagagem, né? Porque disputava com o Casares, né? No caso. Ele iria brigar com o Casares ou com o Tiará, né? Um dos dois iria brigar com o Atlético. Mas eu vejo que seria interessante para o América fazer uma negociação a título de vitrine. Você colocar o Mateuzinho no Atlético, no Cruzeiro, no Palmeiras, e a contrapartida você receberia alguns atletas também com uma certa condição para ajudar o América, quem sabe, reerguer da Série B
e valorizar esse atleta, né? Porque o Mateuzinho, se ele entra aí no Palmeiras, como entrou lá o Thiago Santana, como entrou lá o Moisés e outros mais, e ele desaparece bem numa Copa Libertadores, é jogador para ser vendido aí por uma grana altíssima. Então o América, além de sair da situação com as peças que ele estaria recebendo dessa tal equipe, a América Mineiro, estaria também se promovendo um atleta que é uma criação dele, jogando aí numa grande vitrine, como essas equipes que eu citei para você. É uma jogada interessante essa aí. Agora tem que ver de quem vai partir essa iniciativa de fazer essa negociação. Mas o América tem grandes jogadores e eu acredito que o América, através do Rivanildo, e ele gosta demais de trabalhar com a prata da casa, ele vai usar isso aí. Se ele colocar aí Messias na zaga, Zé Ricardo no meio, Mateuzinho na frente e mais outros jogadores da base, já vindo inclusive de jogos da primeira divisão na Série B, o América tem tudo aí para poder ser campeão da Série B, voltar à Série A e principalmente pôr definitivamente esses nomes aí na vitrine do futebol brasileiro para futuras negociações. Pedro, para finalizar as notícias do América Mineiro ainda na situação do Mateuzinho. Hoje o Mateuzinho é aquela incógnita com relação ao Atlético Cruzeiro. Eu acho que no Atlético Cruzeiro ainda o Mateuzinho não chegaria assim para ser titular, seria uma grande opção, mas hoje a exigência dos próprios clubes, né? Nós temos aí a situação do próprio Casares ainda, que não caiu totalmente nas graças dos torcedores, teve um bom final de campeonato brasileiro, mas os torcedores esperam a sequência do Casares, então eu acredito que ele ia brigar com o Casares. No Cruzeiro tem a situação até mesmo do Thiago Neves, né? Se ele vai ou não ficar, daqui a pouquinho vamos entrar na situação do Cruzeiro. Das equipes paulistas, o Corinthians tem aquela cobrança mútua, né? Mas carece de jogadores renomados, não sei se seria a pedida. Eu acho que nos clubes carioca, o Flamengo hoje, ele não teria assim, esse espaço, devido também à exigência, a demanda do Flamengo. Agora as demais equipes do futebol carioca ainda está deixando a desejar. Botafogo, Fluminense e o próprio Vasco da Gama, né? Lembrando que Fluminense e Vasco da Gama brigaram para não cair e o Botafogo escapou, né? 2, 3 rodadas antes, né? Definiu aí que não brigaria para não cair, apenas Flamengo que brigou diretamente pelo título. Eu acho que o Mateuzinho hoje, Pedro, ele encaixaria no Santos, porque o Santos hoje tem uma filosofia de poder dar oportunidade para essa garotada. Eu acho que ele sentiria mais à vontade com o Santos. A própria torcida do Santos hoje, ela trabalha com essa filosofia de acreditar na garotada, de dar aquela responsabilidade à garotada, sem tamanha cobrança, para ele poder desenvolver desde 2002, com o Robinho, o próprio Diego, né, que deu a essa gestão hoje do Santos Futebol Clube de acreditar que a garotada pode resolver jogos. Talvez poderia ser. Fora isso, eu não vejo assim um outro bom negócio para o América Mineiro emprestar um Mateuzinho, a não ser para o Santos, a não ser que venda para um clube brasileiro, né, que dê um valor que possa aí, de uma certa forma, resolver os problemas do América. Olha, o Mateuzinho, ele teve o futebol dele prejudicado por uma lesão que ele teve, né? Todo mundo sabe que ele ficou quase um ano, né, depois de uma fratura muito grave. Foi muito triste para ele, para todos nós, porque um jogador, né, quando ele sai para a equipe profissional, que ele começa a aparecer aí, vem uma lesão, como aconteceu, ficou 8 meses sem jogar futebol. Então ele, nesse Campeonato Brasileiro, o Mateuzinho ainda não estava clinicamente curado. Tanto é que nesse período das férias ele está tendo um acompanhamento. O América está mandando um médico constantemente acompanhar a situação dele para que ele possa entrar nos trilhos e brilhar em 2019. O Atlético, como eu disse para você, chegou no começo do ano passado a fazer uma negociação com o América envolvendo o Blanco, que era outro grande jogador que brilhava no América, foi para o Galo, fez algumas boas partidas e também por problema de ordem médica não jogou mais e é uma das esperanças, até para ser titular do Atlético para o ano que vem. Então esse jogador, Zé Ricardo, joga muito. É um garoto ainda, o Mateuzinho, o próprio Messias. Então o América tem grandes jogadores e eu acho que está faltando por parte do Atlético, até mesmo do Cruzeiro, uma iniciativa. Alguém com visão de chegar para o América. Olha só, vamos sentar, vamos propor aqui uma negociação. Primeiro porque hoje, com essa crise, né, que o Brasil atravessa, e aqui em Minas Gerais parece ser pior ainda, porque os 853 municípios da federação, todos estão em situação de calamidade financeira, né? Tanto é que algumas já fecharam algumas atividades. Por exemplo, a Prefeitura de Três Corações dispensou 600 funcionários.
Você sabe que 600 funcionários dentro do município, ele faz uma diferença muito grande. Cidade como Poços de Caldas, que é uma cidade altamente positiva em todos os aspectos, né, uma região hiper desenvolvida de Minas Gerais, ela deixou de fazer até as comemorações tradicionais da cidade, né, como aniversário da cidade, essa coisa toda, exatamente por ter dinheiro para receber do Estado. O governador do Estado está numa dificuldade tremenda e devendo todos os municípios do Estado. Aqui em Janaúba, o débito do Estado para o município é mais de 30 milhões, tá certo? Então, isso aí afeta diretamente todos os segmentos, tá certo? E o futebol não é diferente. O futebol, ele é movido aí por patrocinador, que também é uma situação dessa afeta as empresas. Isso aí afeta diretamente o torcedor, que sem dinheiro não vai lá nos estádios assistir os jogos, enfim, é uma coisa puxando a outra. Então tudo isso pega numa situação dessa. Então você tem que ter, numa situação dessa, criatividade, inteligência, promoções, muito trabalho para você tentar sair da situação. E o futebol tem essa situação também. Então assim, os times de futebol, eles têm que chegar a uma realidade. O que é? É os pés no chão. Está inflacionado o futebol brasileiro com salários altíssimos. Jogador que sai do Brasil para ir para o exterior. Eu estou vendo aí o pessoal falando do Tardelli. Gente, o Tardelli terminou um contrato dele agora lá no Shandong Luneng. E o salário do Tardelli é mais de R$1 milhão. Agora você pegar um time que chegasse até as 3 milhões, né? O que você pode fazer a soma dessa? Um salário de R$1 milhão para um jogador é 12 milhões por ano. Não é só R$1 milhão que você vai pagar por mês, não. É um contrato de um ano, 12 milhões que você tem que pagar. Então, assim, você acaba mexendo de uma forma ou de outra com o elenco. Porque você, o Cleiton Rosa, jogando bola, aí você contrata um jogador de 33 anos que vem para ganhar 3, 4 vezes mais do que você, esse cara não está rendendo, você não vai jogar. Não, e outra coisa que você fala, Pedro, ó, outro fator que você falou bastante importante com relação a esses valores aí, o Tardelli. Nós tivemos recentemente a própria Caixa Econômica pagou 12 milhões, parece, se eu não me engano. O salário da Caixa, os patrocinadores da Caixa é muito baixo, é em torno de 12 milhões. 12 milhões por ano, né? Por ano, paga 12 milhões por ano. E tirou esses patrocínios, clube, né? Pro clube. Não, e esse dinheiro aí praticamente não pagar apenas o dinheiro que o Elias estava ganhando do Atlético era o dinheiro da Caixa. Só o Elias estava recebendo o patrocínio da Caixa do Atlético Mineiro. Então fica assim, muito difícil, né, você trabalhar com essa realidade, se não houver por parte dos cartolas, os dirigentes que trabalham no futebol brasileiro, uma firmeza de trabalhar com os pés no chão. A gente está vendo agora o presidente Bolsonaro, o próprio Zema, né, que assumiu agora, que aliás vai assumir o governo de Minas, cortando de todos os lados. Infelizmente é uma realidade. Para você tentar colocar aí as coisas nos trilhos, se você não cortar de todos os jeitos, gastos e tirar salários de secretariado, toda uma máquina trabalhando de uma forma enxuta, você não consegue andar para frente. Mas então, uma se os coisa clubes não trabalham com isso, não acontece. Mas uma coisa também é certa, né, Pedro? Os que desviaram não devolvem de forma alguma Esse que pegaram. Esse é o problema. Ainda porque bem. sem enxugar, cortando de quem às vezes não tem nada a ver, porque aqueles que desviaram não devolvem. Não? Então o problema maior de tudo é esse, né? E está explícito as situações, é só ir atrás daquelas pessoas que realmente hoje como é que a gente podemos dizer aí? A realidade atual, né? A realidade o mercado financeiro. O cara ganha X e o patrimônio dele é 20, 30, 40, 50 vezes mais do que a realidade dele. Então, isso aí é um dos fatores que poderia ser. Mas a gente está vendo, Cleiton, até as eleições desse ano, ela deu uma mudada assim no cenário e o povo parece que acordou para uma realidade, né? Então, o povo está atento a tudo que está se passando, a questões aí da Lava Jato, que está apurando os desvios, né, que são muitos, e tem que levar assim para a cadeia mesmo o pessoal que rouba o dinheiro aí, o leite das crianças, o dinheiro da saúde, da segurança pública, enfim, temos que ter transparência, honestidade e, acima de tudo, trabalho nesse país, para que as coisas realmente venham acontecer. E parar com isso também dentro do futebol. Eu vejo que algumas equipes, quando a gente falava aqui que o Cruzeiro estava devendo 400 e tantos milhões aqui no Brasil, mais 90 milhões de reais para a FIFA, isso é uma irresponsabilidade. Alguém fez essa conta, né, Pedro? Alguém fez essa conta, então é uma irresponsabilidade, né?
Eu estou vendo aí o Atlético, por exemplo, falar que tem hoje 49 jogadores que recebem dinheiro por mês. O Cruzeiro tem mais do que isso. Jogadores que vieram do exterior e a impressão que a gente tinha é que o cara, quando ele vinha do exterior, uma negociação, um exemplo, 100 mil reais. Aí quem estava trazendo ele para cá levava X desse dinheiro e quem estava recebendo para cá também pegava uma parte desse dinheiro. Essa é a impressão. Porque um time igual o Cruzeiro, que tem mais ou menos uns 30 jogadores jogando aí por esse Brasil afora, com salários altos, e o Cruzeiro pagando esses caras para jogar, não anda para frente uma situação dessa. Então é lamentável, né, o que acontece. A gente sabe que o caminho é a base. O Cruzeiro tem uma estrutura fantástica, né? A Toca da Raposa 1, a Toca da Raposa 2, o Barro Preto, o Galo tem também a sua estrutura, o América. Por que não investir na base? Por que não dar a oportunidade a um jogador da base, como é dada para um cara que vem lá do Equador, da Colômbia, da Bolívia para cá? Então está completamente errado a forma de trabalhar do futebol brasileiro. Enquanto não houver uma atenção especial para a base, não vai acontecer a revelação de craques no futebol do nosso país. Com certeza, viu, Pedro? Ainda falando de contratações, daqui a pouquinho vamos trazer também as possíveis situações de alguns jogadores da equipe do Cruzeiro, mas vamos falar da Lanchonete Pão de Mel, viu, Pedro? É a Lanchonete Pão de Mel, lá você encontra aquele delicioso enroladinho, também a coxinha, empada, os mais deliciosos salgados, né? Você encontra na Lanchonete Pão de Mel. Lembrando que agora você encontra o pastel feito da melhor massa de pastel da região. Vamos conferir. Lanchonete Pão de Mel, a sua parada obrigatória na hora da fome. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados da cidade, além de produzirmos a massa do pastel mais delicioso da região. A Lanchonete Pão de Mel lança a promoção Cliente VIP. A cada 2 salgados e um suco, você vai se tornando um cliente especial. A cada 10 promoções, você ganha uma promoção. Já pensou degustar o pastel da melhor massa de pastel da região? Lanchonete Pão de Mel, Avenida do Comércio, número 338, no centro da cidade. Sob direção de Nilde Geis. Lanchonete Pão de Mel, viu? Vou te contar, viu? Toda vez que passa ali as imagens daquele pastel, viu? Sensacional. O Pedro Wilson aqui vai à loucura, né, Pedro? É um pastelzinho de carne, né? Carne de boi. E existe o pastel também de queijo, né? Eu sou mais o de carne, né? Com suco realmente fica bacana demais. Um abraço aí para o Gesvan. Carne, né, Pedro? Gosto. Um abraço aí para o Gesvan, para a nossa grande amiga aí, a Nilde. Nilde, que está sempre acompanhando a gente. O nosso abraço, nosso carinho. E lembrando agora, no mercado da bola, a gente ainda trazendo mais informações nesse vai e vem. Pedro Wilson, o Flamengo deu uma desperta no Dedé. E foi logo no patrocinador, né, sem saber, deu uma de João sem braço. E o patrocinador logo falou aqui, não, Dedé não sai para o futebol brasileiro. Pedro. Olha, o Dedé, quando contratado pelo Cruzeiro, houve uma participação do Banco BMG, que é do ex-presidente do Atlético Ricardo Guimarães. É uma empresa muito forte, né, que hoje tem um time de futebol em Portugal, o Coimbra, que sempre brigou pelas primeiras posições lá com o Porto, com o Benfica, com o Sport, e hoje é do Banco BMG. E que agora criou o Coimbra de Belo Horizonte, que a gente já comentou aqui, que dentro de 5 anos o projeto é esse, de estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Criou agora recentemente o seu CT, que inclusive foi local de treinamentos do Corinthians, né, nas vagas aí que teve disputando com o Cruzeiro na Copa do Brasil, e já está construindo o seu estádio para jogar em Contagem o módulo B do Campeonato Mineiro, e já para 2020 querendo chegar na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Então é uma instituição muito rica, né, o Banco BMG. Para o caro telespectador que está em casa agora, lembrar e ter uma noção, o BMG fez tipo a Caixa, o Cleiton, patrocinou todos os times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e também da Série B, aí alguns anos atrás, e aí questão de 2, 3 anos atrás, tá certo? Então assim, ela, além de criar agora o Coimbra lá em Portugal e o Coimbra em Belo Horizonte, ela compra também jogadores e investe em jogadores que têm um perfil jovem e um perfil de investimento. Porque banco, você sabe que eles priorizam o lucro, né? O banco não quer saber de ajudar ninguém, não. Ele quer saber de ganhar dinheiro. Também o BMG, né, Pedro? Fala a verdade. Quer saber de ganhar dinheiro. E olha
que o cara, mesmo sendo atleticano, né, o Ricardo Guimarães, ele emprestou dinheiro para o Atlético e com um juro altíssimo. Era o verdadeiro toma lá da cá. Então, assim, eles investiram no Dedé e há cláusulas também no contrato, né? Que o Dedé, para sair, teria que sair para o exterior por um valor e para o mercado nacional por um outro valor. E o Flamengo, é claro, sabendo que o Banco BMG tem ligação com o Galo, vai logo no banco, né? Mas nesse mundo tudo pode acontecer, porque há uma informação também, Cleiton, de que com a saída aí de patrocinadores do Flamengo, o próprio Banco BMG pode investir lá. Quando nós falamos aqui de que o Cuejá foi eleito o craque da galera do Campeonato Brasileiro com quase 5 milhões de flamenguistas votando, então você calcula aí, o Flamengo está pegando aí o Dedé, o Flamengo está entrando aí com o Banco BMG e eles criam uma jogada de marketing, né, para fazer com que o torcedor venha investir no banco, né, com aplicações, essa coisa toda. Então, dinheiro puxa dinheiro, tá certo? É possível que possa sim acontecer uma negociação. Você, falando também do Banrisul, lá no Rio Grande do Sul, que banca lá o Inter, e também o Grêmio, que está falando também de investir, baseado em quê? Na Crefisa, lá em São Paulo, que investiu no Palmeiras, isso, tá certo? Mas aí é aquela situação, a Crefisa, a gente até bate na tecla, a verdadeira mãe pro Palmeiras, porque além de ser os juros baixos, a gerente, né, então, até então, ela é torcedora apaixonada do Palmeiras. Mas está tendo lucro. Está tendo lucro, mas aquela situação dentro da realidade do clube. Ela faz um investimento sabendo que o clube vai ganhar 2, 3 vezes mais. Porque é fácil hoje você infiltrar mas o banco dirigente. Está ganhando muito dinheiro também. Tá, mas o clube está sendo, o custo-benefício do clube é muito maior. Você pega hoje Atlético e Cruzeiro. O Atlético, teoricamente, o BMG no Atlético Mineiro. Você tem o gestor maior do BMG. Sabe que o time não tem condições de pagar aquela dívida. Você vai emprestar o dinheiro para você mesmo, sabendo que o clube não vai ter condição de pagar, você está fazendo isso sabendo que você vai piorar. Eu tive um investimento, por exemplo, a MRV, que é uma empreiteira altíssima, é a maior da América do Sul, né, que está com a construção do estádio do Atlético, a Arena MRV. Inclusive o dinheiro ficou liberado ontem, né, os 300 milhões de reais do shopping Damon Hall lá de Belo Horizonte, que era do Galo, que foi vendido de 50%, esse dinheiro está na conta já para poder iniciar as obras, 300 milhões de reais. Então o que a MRV fez? Ela doou o terreno para o Atlético fazer o estádio. Agora, você vai e doa o terreno, Cleiton, numa região que está lá mais ou menos parada, que não está tendo assim desenvolvimento, essa coisa toda, e aí você vai fazer uma obra dessa, um estádio, o que vai acontecer? Todo mundo vai querer comprar um lote lá naquela região. Então, os caras dando com a mão e pegando com a outra. Claro, é isso. Tá certo? O que o Atlético faz? O Galo pegou o terreno e a MRV está entrando também com patrocínio para usar o nome dela. Quer dizer, então ela já tem um fundo de investimento que é para usar no marketing. Dá 10 para ganhar 1.000 de lucro, lógico, então aquele é dinheiro complicado, que vai ser depende. também descontado em imposto de renda, ou seja, os caras não perdem dinheiro. Eles vão aonde tem lugar de tirar alguma coisa. Aí ele está ganhando 3 vezes. Está ganhando aí com a venda dos lotes. Está ganhando aí com o nome Arena MRV, que vai virar para o mundo, porque eu não conheço um estádio. O Palmeiras, por exemplo, antes de terminar de concluir aqui a respeito do campo do Atlético, eu lembrar do campo do Palmeiras, lá chamava Parque Antártica. Isso. O campo do Palmeiras chamava Parque Antártica. Fizeram uma negociação pequena com o Palmeiras. E aí me falaram que a Antártica nem água e refrigerante estava dando mais para o Palmeiras. Então eles tiraram o nome, mas esse nome Parque Antártica ficou para todo lado. Ficou para todo lado. Então o Atlético, nessa negociação com a MRV, essa empresa ela vai ser falada para todo mundo. A Arena MRV, ela vai ser a nível mundial. Então eles estão ganhando aí com a venda dos lotes, está ganhando aí com a venda da mídia, né, que vai estar divulgando, e vai ganhar também no que tange a questão de estar valorizando também os terrenos. Com certeza. Todos os terrenos. E se não tiver isenção, né, Pedro, de boa parte do terreno pelo feito de ter cedido aquela situação. Dá com a mão e puxa ali o restante todo. É assim que vem complicando os clubes e a gente bate na tecla. É isso que vem prejudicando os clubes. Pois é, mas o clube com os pires na mão, infelizmente, ele não tem como recusar. Mas isso cabe, né? Porque é o seguinte, Pedro, isso só se dá porque sempre tem dirigentes, né, infiltrados nos clubes que vão para segundos interesses. Não vão lá com a finalidade de lutar para o benefício do clube. Então é isso que é capaz. A gestão
né? O problema de gestão. O cara fala, eu vou entrar, mas eu quero isso em troca. Não existe mais essa palavra aí, patrocinador. Não existe agora investidor. O cara só vai pôr o nome dele se ele for ter o retorno. Se ele não tiver o retorno, ele vai tirar. Isso em qualquer aspecto, em qualquer âmbito. Quando você vê uma Caixa, né, fazendo aquele patrocínio com todas as equipes de futebol brasileiro, e ela fazia o patrocínio massa e não queria que você colocasse um outro patrocinador. Às vezes você vê aí na Copa Libertadores, equipe da Bolívia, principalmente a Bolívia, eles vêm jogar aqui, mas a camisa parece um abadá, né? É patrocínio para todo lado. Corinthians já foi assim também, né? Então assim, os times também não querem nem saber, quer vender a sardinha, o peixe dele. E aí, o futebol brasileiro é difícil, né? A Caixa, por exemplo, ela fala assim, não, vou colocar aqui a Caixa na frente e nas costas e não quero que ninguém coloque mais nada. Mas os times vão ter que viver, a partir do ano que vem, uma nova realidade, né? Com a saída da Caixa Econômica Federal dos patrocinadores, o Cruzeiro, por exemplo, já fechou dele, o Mastro. Então o Galo tem uma grande possibilidade de fechar. E há uma possibilidade de fechar com a MRV, que já foi patrocinadora também do Galo. Porque aí você coloca a MRV nas costas, na camisa e no estádio, aí o pessoal fica completo. E olha, com um patrocínio desse não é tão caro, né, Cleiton? Se você estava recebendo 11 milhões por ano da Caixa Econômica Federal e você tem um banco que é mineiro, então você talvez tenha que fazer, eu não entendo por que você vai colocar a Caixa por 11 milhões. Um banco que também, mesmo tendo seu lucro, está ajudando aqui, você vai querer o dobro, vai querer o triplo. É uma questão de sentar, analisar, discutir o que é melhor para A e o melhor para B. Tem que haver uma negociação onde as coisas sejam boas para os dois lados. Ô Pedro, eu vi recentemente, né, há muito tempo atrás, um gestor brasileiro que atua no futebol, que é presidente de um time de futebol nos Estados Unidos, né, e perguntaram a ele por que ele não tenta adotar a mesma filosofia, fazer aqui pelo futebol brasileiro. Ele tem um patrimônio de mais de quase 1 bilhão, né? E esse patrimônio ele é declarado lá nos Estados Unidos de uma forma onde que não tem como você se auto-aproveitar, ou seja, quando você entra com valor, você declara esse valor e de acordo com a sua seção, tudo que você vai ganhando, você tem que declarar tudo isso, é uma forma bem transparente. Aqui no futebol brasileiro, os presidentes entram, né, para comandar o clube, declarando amor ao clube, né, e não tem salário. Mas eles ganham através de vendas, eles ganham através de parcerias, eles ganham através de situações como essas aí, que depois deixa um rombo para o possível sucessor deles, né? Então são situações que não tem ninguém que possa fiscalizar, não tem um órgão competente que fiscalize e fala o seguinte, não, ó, você vai ter que justificar o fator de você estar gastando aquilo ali, porque é fácil hoje você fazer uma dívida de 40 milhões, você vai sair amanhã e deixa a dívida por outro. Mas o que acontece aqui no Brasil acontece, né, para todos os cargos que tem. Tal administração está no poder, ele vai sair, deixa um débito de sei quantos milhões para o outro. Aí o outro tem o mesmo recurso que tinha aquele para fazer o serviço e agora ele tem a dívida do outro, então esse recurso aqui dá mal para pagar essa dívida, e agora como é que ele vai cumprir com os compromissos? Isso aí, Cleiton, nas prefeituras, hoje a lei de responsabilidade fiscal, né, que o prefeito ele só pode gastar de acordo, ele arrecada, e se ele gastar e deixar débito aí, ele corre um risco de não se eleger mais e de ser preso, tá certo? Mas eu falo aqueles lá atrás que começaram a fazer as dívidas. Então, e aqueles que lá atrás começaram a fazer as dívidas? Eles ficam isentos? É o que eu falo, Pedro, você tem que regularizar? Tem, mas você tem que tirar de quem realmente iniciou isso tudo. Fulano de tal, mas dentro do futebol teria que ter no futebol uma legislação a nível nacional que fizesse com que os dirigentes tivessem mais responsabilidade, porque eu acho uma irresponsabilidade tremenda, né? Um dirigente pagar 1 milhão, 1 milhão e 200, mais de 1 milhão, eu até 1 milhão para um jogador de futebol, para treinador, até mesmo para diretor de futebol, que hoje também está virando moda no futebol brasileiro. Por quê? O Boca vai jogar com o River domingo agora, decisão da Copa Libertadores, e depois de toda essa bolha que aconteceu, o jogo vai ser no campo do Real Madrid. Os 80 mil ingressos que foram colocados à venda já venderam. Só a torcida do Real Madrid levou quase 10 mil, só o sócio do Real Madrid. Havia na negociação que foi feita no estádio Santiago Bernabéu,
uma negociação para que o sócio do Real pudesse também participar, comprando ingresso, essa coisa. E 25 mil é do Boca, 25 é do River, ou seja, torcida dividida. Então, por que os clubes da Espanha, da Itália, da Alemanha sempre compram jogadores? É porque a torcida lá participa, Cleiton. O juro é bem menor. O Brasil é um país completamente inflacionado pelos impostos. Tudo que você compra, uma caneta dessa que eu estou com ela aqui agora, se você comprar ela aí por R$1, você vai pagar quase a metade, 50 centavos é para o governo. É imposto que você está pagando. E lá no exterior é diferente. Lá o time, quando compra um jogador, só a venda de camisa banca o jogador. Se o Milan da Itália falar assim, nós compramos Cleiton Rosa lá no Brasil, 100 milhões de dólares, 70% desse dinheiro é pago com a venda de camisa. Vai colocar o seu nome, Cleiton Rosa, nas costas lá, e a torcida vai pagar 70% do seu passe. Por quê? Porque as camisas lá é condizente com o que vai ser pago. Agora o governo vai comer a metade da camisa. E outra coisa, e com relação também aos próprios jogadores que gostam de sonegar imposto, né? Você vê vários jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar, eles também foram indiciados, né? Foi decretada a prisão, só que através disso teve que pagar essa multa para poder não ser preso, né, na situação de ter sonegado imposto. É porque é o seguinte, a gente sabe, Cleiton, que o dinheiro, né, isso aí é notório, o cara gasta de acordo, ele ganha. Né? Quem ganha muito, gasta muito, quem ganha pouco, gasta pouco. Quem não ganha nada, não tem como gastar nada. Mas o Neymar... Mas tem muita gente que não ganha nada, nas cifras que o Neymar foi lá para o Paris Saint-Germain, parece, não lembro exatamente, estava dando quase 300 mil por dia, pô. Semana, quer dizer, o cara gasta um dinheiro. O que acontece? Ninguém sabe, né? Porque... E às vezes não há um trabalho assim social, algo assim sendo beneficiado, ajudado, porque o cara, a vida dele vai passar. Amanhã ou depois ele morre aí. Para onde que foi aquela fortuna que o cara teve e que não ficou um legado, né? Ficou uma fundação, uma creche, um trabalho social que foi feito com tanto dinheiro que esse cara ganhou. E não é só um jogador de futebol, não. É para muitos que ganham e que às vezes não tem essa noção, essa abertura, esse lado humano de poder ajudar e de fazer alguma coisa para que as pessoas possam, da passagem daquele jogador, ele está eternamente lembrado aí pelas pessoas. Ô Pedro, e você falando nessa situação que você pode contar nos dedos, né, os empresários hoje que tiram um pouco, né, desse dinheiro para investir no social. Isso aí então é um problema do brasileiro, né? Quem tem, quem quer mais, né? Os que não tem, cada dia que se passa tem ainda mais dificuldade ainda. Mas dando seguimento aí, Pedro, a gente vai bater nesse papo falando dessa situação, né, já trazendo no mercado da bola, o Thiago Neves, né, a situação do Thiago Neves, que tem aí o Santos, né? O Cruzeiro manifestou interesse no Bruno Henrique. E o Santos falou só libera o Bruno Henrique caso o Thiago Neves, né, vá aí para a equipe do Santos. Outra situação, o Arrascaeta, né? O Arrascaeta, a cada dia que se passa, o Cruzeiro já manifestando aí que está muito difícil segurar o Arrascaeta, aquela situação que você mesmo falou, as dificuldades que os clubes estão tendo de manter em dia seus ordenados, os jogadores que vêm se destacando também, já pensando nisso, já começam a deslumbrar os clubes da Europa, né? Porque lá o salário em dia, além de ser valores muito maiores, né? Situações aí do Cruzeiro. Agora, com relação ao Atlético Mineiro, tem a situação do Dodô, né? O garoto Dodô foi campeão pela equipe do Fortaleza, tá aí o Dodô, revelado pelo Atlético Mineiro, e a situação do Maicon, né? Tá ali o Maicon também, zagueiro do Galatasaray, possível contratação da equipe do Atlético Mineiro para a próxima temporada, o vai e vem da bola. O que você tem a dizer, Pedro, desses atletas aí que nós referimos agora? Olha, eu já comentamos isso aqui, né, do que o Atlético estava falando aí no Gil, no Tardelli, no Maicon, no Caio do... Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio, lá do São Paulo, são nomes que estão sendo falados e o Galo precisa mesmo de contratar 2 zagueiros, precisa contratar jogadores também para as laterais, para o meio. O Galo precisa de 6 jogadores para vir para jogar. Porque se não acontecer isso, porque infelizmente na base não está saindo, você sabe quem é que vai sair mesmo da base para cima? É o Neto, viu, Cleiton? Já está certo que o garoto lá de Guanambi, 16 anos, já vai para o profissional. Isso aí já foi decidido em reunião. Eu até acompanhava essa semana uma entrevista com o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, e ele falando aí que o Marques realmente foi efetivado, é ele que está indo lá conversar, mas vai naquela situação. Marques chega, Cleiton Rosa, estou aqui do seu lado aqui, o presidente está
lá em Belo Horizonte, tá te ouvindo aqui. E aí, quanto é que é esse jogador aqui? Tá certo? É o verdadeiro pau mandado. Mas assim, o Atlético tá pensando grande. Tá certo, tudo bem. E a gente sabe que o Atlético nunca teve tradição de contratar grandes nomes e funcionar. Tem que ter 2 jogadores, um ali para defesa, um para o meio, outro para o ataque. Jogadores que realmente jogam com o coração do bico da chuteira, com muita raça, com muita vontade, porque tem que encarnar o espírito atleticano com muita vontade mesmo. Se não tiver isso, não vai para frente. Então, o Atlético sabe que para jogar uma Copa Libertadores é uma competição de muita raça, né? A vontade tem que estar acima de tudo. Agora, o mercado está inflacionado, né? O Atlético tem os seus problemas financeiros, tanto é que pagou agora o mês de setembro e o mês de outubro, está pendurado ainda o mês de novembro, dezembro e o 13º. Então você devendo é assim, você não tem como falar em contratar. Vai ter que se virar. Está buscando também parceiro, porque essas alturas do campeonato, a alternativa que eu estou achando aí que as equipes vão ter que ter mesmo, é essa alternativa de parceiros. Empresas que querem aparecer através de investimentos, né? Nós já temos aí em Minas Gerais algumas que bancam, né? O MRV, o próprio banco, o supermercado BH, que é também uma potência, enfim. Há uma possibilidade de o Atlético fazer boas contratações. O Levi está mantido, né? É um cara já bem centrado e já tem também um contato, e que a gente lamenta que o Galo não tenha assim uma base já montada, né, Cleiton? Porque Vitor é uma inconstância. O Fábio Santos é o verdadeiro chove no molha, né? Joga bem num jogo, no outro já não joga. Esse Emerson tá aparecendo, mas não inspira também aquela confiança. Não sabe se vai ficar também, não, né? Não sabe se vai ficar também. O Maidana não sabe também se fica. O Léo Silva não vai aguentar, né? Com 40 anos, embora seja o melhor jogador do Atlético ali da posição. E no meio tem aquela situação, o Blanco é uma expectativa. Eu estou acreditando muito aí nesse menino aí, o Neto, o próprio Blanco, o Elias. É um jogador que cresceu muito. Impressionante, o Levi conseguiu fazer o Casares e o Elias jogar, porque até então a torcida queria ver longe lá do Atlético, né? E os dois terminaram bem a temporada. O Ricardo Oliveira também não inspira mais aquela confiança. Enfim, eu acho que o Galo tem que ter realmente 5 jogadores para poder chegar e tomar conta ali da posição. E essa negociação com o Palmeiras pode ser a salvação. Se o Atlético chegar para o Palmeiras, vamos sentar, vamos conversar, vamos pegar aí uns 3 jogadores, mas para vir para vestir a camisa, porque veio uma barca lá no começo do ano e só o Roger Guedes salvou depois da sorte também, né? Porque ele chegou, mesmo jogando nas primeiras partidas no Atlético, a ser oferecido de graça para o Fortaleza e eles não quiseram, viu, Cleiton? E o Vasco da Gama. E lembrando também, Pedro, o seguinte, porque os chineses vieram para levar o Dudu, né? O Palmeiras foi lá, aumentou o valor do salário do Dudu, que na ocasião o Dudu recebia 600 mil mensais, né, com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras ampliou para ele receber na casa de R$1 milhão, né, 1 milhão e pouco, né. Muitos falam que chega na casa de 1.200.000 por mês que o Dudu recebe hoje com a camisa do Palmeiras, para ele poder ficar. E o Dudu ficou e, consequentemente, eles indicaram o Roger Guedes. E o Roger Guedes era o artilheiro do brasileiro, né? Estava sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, uma boa fase. Eles falaram, não, é esse aqui mesmo, então vamos embora. O gol, é bom lembrar que é um momento maior do futebol. O cara, por mais que seja um verdadeiro perna de pau, mas é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, é isso que interessa. O Dario Pediatra já dizia, feio não é fazer gol feio, feio é não fazer o gol. Então, assim, esse Gabigol do Santos, por exemplo, ninguém viu nada desse jogador, né, Cleiton? Não teve nada dele, assim, de buscar a bola lá na defesa e levar driblando até lá, ou então ir na linha de fundo, driblar zagueiro, lateral e rolar a bola para o gol, o companheiro fazer o gol. E aí o artilheiro, então, criou em cima dele aí uma imagem, tá certo? Mas o Gabigol, e por isso é que ele está tendo aí proposta, mas eu acho difícil ele ficar aqui, porque o salário é muito alto, muito alto, mas o Gabigol, se a gente formos fazer aqui um retrospecto com relação ao Gabigol, ele surgiu até mesmo com expectativa maior do que o Gabriel de Jesus. Na ocasião, ele era um possível titular da seleção brasileira, naquela inconstância que tínhamos, né, com relação àquele camisa 9, mas muitos, né, falaram que o Gabriel, depois de ter ido para a seleção brasileira, começou a perder a humildade, sapato alto, o jogador não ficou muito marrento. Isso no mundo do futebol não sabe, que a bola pune, né? Jogadores que não seguem uma linha antes de ser
o que realmente todos almejam, acabam caindo, né? E o Gabriel acabou caindo nessa situação, mas um jogador muito talentoso, né? À toa que voltou a marcar os gols, né? No Campeonato Brasileiro. Agora vamos aguardar se ele vai ter a humildade novamente de esperar sua oportunidade de jogar no exterior, porque é um dos fatores que atrapalhou ele muito, que ele achou que tinha que ser titular. Um jogador de 100 milhões que tinha que chegar e ser titular, que a bola tinha que chegar nele e nada disso, né? Queria ser o imperador. O Cruzeiro fala nele, né? O Cruzeiro fala nele, no Bruno Rodrigues e também no Dodô. São 3 jogadores do Santos. Agora a situação do Cruzeiro é o seguinte, eu vejo que o plantel do Cruzeiro é bom, mas tem muitos jogadores aí, por exemplo, se você perguntar, vamos começar com o João Ricardo, né? Ele vai levantar a mão ali para nós. Se ele quer, digamos que vai sair o Arrascaeta ou o Thiago Neves. Quem é que ele quer que saia do Cruzeiro? Thiago Neves ou Arrascaeta, meu caro João Ricardo? Para você, nenhum dos dois. Falou que nenhum dos dois. Pois é, mas o difícil é manter os dois, né? Mas olha só, digamos que venha sair um dos dois, né? Eu penso que a torcida vai querer que o Arrascaeta fique, viu, Cleito? Sinceramente, porque nós vimos o final de 2018 do Thiago Neves meio balançado. Chegou a ser vaiado em algumas partidas. Não sei porquê, Pedro, eu gosto tanto do futebol do Thiago Neves, né? Pra mim, eu sou a favor daquele jogador que cria, viu? O jogador igual o Thiago Neves, já entrando nesse bate-papo seu, é o seguinte: Thiago Neves é um jogador diferenciado, um jogador que cria. Um jogador igual o Thiago Neves, bem centrado no jogo, ele decide o jogo. A Copa do Brasil, praticamente, ele trouxe a Copa do Brasil para a equipe do Cruzeiro. Não, ele foi peça-chave do Cruzeiro na Copa do Brasil. O Arrascaeta também foi. Mas assim, Cleito, o problema do Thiago Neves é que ele é um jogador que não tem aquele amor pelo Cruzeiro. É bom lembrar isso, né? E a gente, pelo que a gente está vendo aí, ele parece estar mais tendenciado a ir para o Grêmio. Principalmente porque ele tem uma relação afetuosa aí com o Renato Gaúcho. Há uma amizade muito grande e o Renato Gaúcho, você sabe que ele é um cara totalmente diferente. Eu não sei se você viu a declaração de Renato Gaúcho em relação ao seminário que está acontecendo na CBF agora, né? Ele falou, pô, agora é minhas férias, pô, não quero saber de negócio de palestras, coisas. Ele não tem certificado, o dia todo, né? Se ele não tivesse certificado, Renato Gaúcho, apenas 4 dias. Pois se ele não tivesse certificado, ele falou que já tinha pedido a CBF uma Você não vai trabalhar no que vem, não, hein? Você sabe, Cleito, quem é que está dando essas palestras lá? As palestras, quem tá fazendo ela lá é o Rogério Micali, é o Ney Franco, é esse pessoal. Então, assim, o Renato já mandou logo o recado: olha, eu quero é curtir minhas férias, minha cerveja, minhas farras, essa coisa toda, não quero nem saber de seminário. Vou lá 1 ou 2 vezes, como foi lá ontem, né? Ele foi ontem lá e falou abertamente que ele tá ok, tá curtindo as férias dele, que ele trabalha viajando, hotel e treinamento, essa coisa toda. E agora que tem as férias, ele vai ficar metade do dia lá preso dentro do hotel, participando de Isso é porque ele mora lá no Rio de Janeiro, né? E olha que tem apartamento dos bons lá no Rio de Janeiro e não está indo. Mas o Renato sempre foi dessa forma. Já tive a felicidade de conversar com ele por várias vezes pessoalmente. Ele sempre fala o que pensa e não tem negócio de medir palavras, não. É por isso que ele às vezes dá certo, porque ele é realmente muito ousado. E ele já falou que vai levar o Thiago Neves para lá, para o futebol gaúcho. Agora, o que mais pega aí para o torcedor cruzeirense, o torcedor janaubense, o torcedor da região sabe que a gente tem um carinho muito grande por ele, e eu respeito demais a torcida do Cruzeiro pelo tamanho, pelo amor, pela paixão, mas a verdade tem que ser dita: se o Grêmio vender o Luan, conforme está sendo falado, de 90 milhões, o Grêmio vai repor. E não há reposição melhor do que o Thiago Neves. Com 30 certeza. Não, né? Você vai gastar aí 30, ficar com 60 milhões, pô. Então, é uma grande possibilidade do Thiago Neves ir para o Grêmio. Primeiro porque o Grêmio está com uma bala. Depois, está tendo o treinador que está assinando embaixo, né? E você ser levado pelo treinador é outra coisa totalmente diferente. Pra mim, Pedro, só existe 3 camisa 10 hoje, né? 2 canhoto e 1 destro, né? Que é o caso do próprio Casares. Pra mim, o primeiro é Thiago Neves no futebol brasileiro, o segundo é o Lucas, né? O Lucas Lima, né? O Lucas Lima, outro grande jogador de muito talento, mas vem atravessando altos e baixos, porque todos esses jogadores hoje, camisas 10, né? Que a gente estamos habituados a jogar, esses esquemas hoje que proporcionados pelos treinadores dificulta, né? Que eles têm que voltar para criar, eles têm que voltar para marcar, ainda tem que criar, e na maioria das vezes a gente queremos ver eles marcando os gols, então isso dificulta demais. Eu sou a favor ainda daquele esquema tático onde que esses jogadores têm a liberdade de criar, porque assim eles
chegará com mais facilidade ao ataque para poder marcar o gol, ou seja, você pega um centroavante e fica, ó, você tem que estar na área, porque quando a bola vir você vai marcar. E esses jogadores para poder chegar e finalizar. Mas é muito papo, a gente vai conversar ainda muito mais durante os nossos programas, nossos próximos programas. Quero agradecer você mais uma vez, um final de semana que promete bastante, né? E prometendo aí voltar também na próxima segunda-feira, se Deus quiser, Ele quer, com mais um programa Boletim Esportivo. Fiquem todos com Deus.